Pais amados, neste dia nós vamos continuar nossa meditação no capítulo 11 de Mateus. Vamos orar. Senhor Deus, que Tu possa vir abrir nossos olhos espirituais, que o Senhor possa vir dar entendimento, Senhor, da Tua palavra para nós nesta hora. Nos faça, Senhor, compreender, entender e aplicar essa palavra na nossa vida, Jesus. Que o Teu Santo Espírito nos traga revelações que só Ele pode nos dar através dessa palavra. Em nome de Jesus, pedimos, oramos e agradecemos. Amém. O terceiro título do capítulo 11 diz assim: Jesus dá testemunho de João. O verso 7 diz assim: Então, em partindo eles, passou Jesus a dizer ao povo a respeito de João: Que saístes a ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Sim, que saístes a ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que vestem roupas finas assistem nos palácios reais. Mas para que saístes? Para ver um profeta? Sim, eu vos digo, e muito mais que profeta. Este é de quem está escrito: Eis aí eu envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Versículo 11. Em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista. Mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se o quereis reconhecer, ele mesmo é Elias, que estava para vir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mas a quem hei de comparar esta geração? É semelhante a meninos que, sentados nas praças, gritam aos companheiros: Nós vos tocamos flauta, e não dançastes. Entoamos lamentações, e não pranteastes. Pois veio João, que não comia, nem bebia, e dizem: Tem demônio. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e dizem: Eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por suas obras. Então, esses 12 versos que nós lemos fala do testemunho que Jesus deu sobre João, após os discípulos dele, de João, terem ido questionar Jesus sobre se ele era o Messias, conforme João havia pedido. Eu não sei, aqui pela leitura não tem como falar se esse questionamento dos discípulos de João foi público ou se eles falaram apenas com Jesus, questionando o que João havia dito. Mas mesmo que o questionamento tivesse sido particular para Jesus, acredito que as pessoas sabiam que aqueles homens eram discípulos de João Batista. Então, eles saindo dali, Jesus começou a falar para aquela multidão a respeito de João Batista.
afirmando que ele era um profeta e que ele era o mensageiro do qual está escrito lá em Malaquias 3:1. E afirmou também que entre os nascidos de mulher não houve outro que fosse maior do que ele. Porém, o que fosse menor no reino dos céus seria maior do que ele. E também falou que ele era o Elias que estava por vir, conforme Malaquias 4:5. Também falou que até os dias de João Batista, o reino dos céus ele era tomado por esforço, e aqueles que se esforçam se apoderam dele. Mas, a partir daquele momento, eu entendo que Jesus estava querendo dizer que a partir daquele momento não seria mais por esforço, seria pela graça, porque ele iria morrer. Nós devemos nos esforçar para sermos santos, para fazermos a vontade do Pai. Mas nós não vamos alcançar o reino dos céus pelo nosso próprio merecimento. Não, vai ser porque Jesus conquistou isso para nós na cruz. E depois que Jesus deu todo esse testemunho de João, ele disse que aquela geração era uma geração que não sabia valorizar aquilo que estava diante deles. Não foi com essas palavras, ele usou vamos dizer assim, um ditado, algo que era comum dizer entre eles. Mas ele, na minha opinião, no meu entender, ele quis dizer que aquela geração era uma geração que não sabia valorizar aquilo que estava diante dos olhos deles. João era um profeta, um mensageiro enviado por Deus, e eles o julgavam pelo que ele comia e pelo que ele bebia. No caso, ele não comia e nem bebia. E eles diziam que ele tinha demônio. Já Jesus, o Filho de Deus, lá com eles também julgavam pelo que ele comia e pelo que ele bebia. E chamavam ele de glutão e bebedor, amigos de publicanos e pecadores. Ou seja, uma geração cega que não sabia reconhecer um profeta e não sabia reconhecer que Jesus era o Messias. Aqui no estudo da minha Bíblia tem algo muito interessante que eu gostaria de compartilhar com vocês a respeito dos versos 10 e 11, que são os versos que diz que o João é o mensageiro que está escrito lá em Malaquias 3:1 para preparar o caminho. E o verso 11 é que fala que João é o maior entre nascidos de mulher, mas o menor no reino dos céus seria maior do que ele. Diz assim o comentário: embora a missão de João fosse anunciar a vinda do Messias, a sua compreensão não era total. Os discípulos que testemunharam a crucificação, a ressurreição, a ascensão e a glorificação de Jesus tinham uma mensagem ainda maior para compartilhar. Então Jesus afirmou que João Batista era profeta, que João Batista era o mensageiro, e que entre nascidos de mulher ele era o maior, mas que o menor no reino do céu seria maior do que ele. O menor que eu entendo é aquele que levasse aquela mensagem de Jesus. Apesar de João ter feito uma grande obra, né, a pessoa que fizesse algo que fosse considerado menor, mas em prol daquela mensagem de Jesus, que Jesus deixaria através da crucificação e ressurreição, poderia ser maior do que João Batista no reino dos céus. Porque as pessoas que levassem essa mensagem, que foi de crucificação e ressurreição de Jesus, elas teriam uma compreensão muito maior do que teve João. Apesar da obra dele, do que ele fez, ter sido muito importante.
João não chegou a testemunhar a crucificação e ressurreição de Jesus. Então, a compreensão dele a respeito da missão de Jesus não foi total, comparada àqueles que que testemunharam esses fatos, de Jesus morrer e ressuscitar. A compreensão deles sobre o reino dos céus seria muito maior. Por isso, eles poderiam se tornar maior do que João no reino dos céus. Então, essa é a meditação que eu tenho para compartilhar com vocês hoje. E eu peço que você medite ainda mais nessa palavra. Retenha o que você entender que é bom e que o Espírito Santo te dê mais sabedoria para compreender essa palavra. Vamos fazer a nossa oração. Senhor Jesus, que possamos, pela graça e misericórdia, alcançar a salvação, mas que possamos nos esforçar para sermos santos e nos santificar. E aquilo que depender de nós, que nós possamos fazer. A tua parte tu já fizeste, Senhor Jesus. Foi morrer por nós, que possamos valorizar isso, cada dia mais e mais. Ajuda-nos também a anunciar o reino dos céus, a falar de Jesus, falar de seu sacrifício. Nos usa como instrumentos na tua mão. Em nome de Jesus, nós pedimos, oramos e agradecemos. Amém.